Fala pessoal, nós somos o Geek com Q e hoje nós vamos falar de Mulher Maravilha. Eu vou compartilhar um pouco da estátua que eu escolhi, Rafa vai falar um pouco do quadrinho e o Guto depois do game envolvendo a nossa heroína. Para começar, eu vou trazer aqui a minha escolha e para mim essa escolha foi mais fácil do que outras estátuas, porque apesar de existir aí algumas versões da Mulher Maravilha no mercado, para mim a que segue sendo a melhor de todas é a versão da Sideshow Premium Format, essa versão que já saiu há alguns anos, que faz parte juntamente com o Super-Homem e com o Batman da Trindade, então eles formam um set bem bacana, os três. É uma estátua de escala 1:4, que é uma das escalas aí bastante conhecidas no mercado de estátua, e para mim ela tem três características que realmente são marcantes e fazem com que seja uma estátua realmente ótima no meu ponto de vista. A primeira delas é a feição do rosto. Não é toda estátua feminina que mantém aquela feição do rosto fidedigna assim, e com os traços bem legais, com os traços realmente marcantes femininos. E essa estátua, para mim, ela faz isso com perfeição. Desde o cabelo, do movimento do cabelo, desde a forma como ela olha, um olhar meio assim, de cima para baixo, a pintura, a cor dos olhos, ou seja, se realmente você vê a feição da Mulher Maravilha ali na estátua, e eu acho que foram muito felizes na escultura e na pintura dessa estátua. A segunda questão é a aparelhagem dela na estátua. Então ela tem duas versões, e essa para mim é uma estátua que vale a pena ter a versão exclusiva. Mas vamos começar falando da versão regular. Na versão regular, além do laço, que é uma das armas mais tradicionais dela, e do escudo, que ela carrega na mão esquerda, ela também tem a lança, que ela carrega aqui em cima da cabeça, e na base da estátua você ainda tem o elmo e você tem a espada. Ou seja, você tem praticamente todas as armas que a Mulher Maravilha usa na estátua. E a versão exclusiva, vocês sabem, eu já falei aqui, tem algumas versões exclusivas que eu não acho que vale a pena de forma nenhuma, mas essa é uma versão exclusiva bacana, onde ela segura o machado como opção na mão esquerda. Então, é muito legal você ver ali todos o arsenal da Mulher Maravilha na estátua de uma forma que faz sentido, não é que está tudo ali entulhado, Ela tem o laço aqui, ela tem o escudo ou o machado, ela tem a lança e ali no chão você ainda vê o elmo e a espada. Então é muito bacana. E a terceira característica que eu já falei um pouco no começo é o fato dela casar perfeitamente com a estátua do Batman e a estátua do Super-Homem também da Sideshow Premium Format, formando a Trindade de uma forma muito, muito legal. Então, essa é a razão para eu ter escolhido ela. Recentemente a Sideshow lançou uma nova versão da Mulher Maravilha Premium Format, que está prometida, se eu não estou enganado, para o final de 2018. Também promete. É uma versão com o rosto muito parecido com a Mulher Maravilha clássica, inclusive a Mulher Maravilha dos seriados, lá de trás, Linda Carter. Ela tem uns traços que lembram um pouco a Linda Carter, é muito legal. Mas, de qualquer forma, precisa esperar para ver se realmente vai ultrapassar aí todas essas características que essa estátua atual tem. Para se comprar ela hoje, se eu não estou enganado, no site da Sideshow já está esgotado, então necessariamente você precisa pegar por revendedores, ou Mercado Livre, ou pessoas que tragam, que importem e que vendam. Difícil achar também aqui nas lojas brasileiras especializadas, então acho que talvez a melhor forma é via Mercado Livre para se comprar essa estátua. Um último detalhe antes de passar para você, Rafa, uma curiosidade dessa estátua
existe, você sabe muito bem disso, a sua especialidade aqui, a história entre a foice e o martelo. Sim, né? excelente. Muito bacana, né? Uma realidade alternativa, onde o super-homem nasce lá na União Soviética. E nessa história você tem tanto a Mulher Maravilha quanto o Batman versão entre a foice e o martelo. E tem essas estátuas. A Sideshow tem as três. A Sideshow lançou não somente a Mulher Maravilha foice e martelo, que vocês estão vendo ela aqui agora, mas também lançou o Batman e o Super-Homem foice e martelo. Então a trindade pela Sideshow você tem nas duas versões, versão regular e versão entre a foice e o martelo, para quem se identifica mais com uma, vamos dizer assim, um universo ou outro, ou uma forma de governo outra, né? Pode optar por pegar a foice e martelo, que ficou bem legal também. Mas é isso. Rafa, qual história em quadrinho você escolheu da Mulher Maravilha que mais te marcou? Bom, vi várias histórias da Mulher Maravilha, li diversas delas, até pegando no meu passado. Eu vim trazer uma história um pouco diferente, especialmente pelo tamanho dela. Então eu vim trazer para vocês Paraíso Perdido, que é uma história curta, né? São apenas 2 capítulos, uma história que saiu em 2001 nos Estados Unidos, em 2002 ela saiu no Brasil, ainda pela editora Abril, né? Pode ver que o material é diferente, nem formato americano é, pra vocês terem uma ideia, né? O formato americano seria esse aqui, né? A gente vê a diferença no tamanho, né? Foi uma das épocas que tanto a Panini quanto a Abril estavam lançando edições um pouquinho maiores até que os Estados Unidos, mas com uma qualidade excelente, tanto que tem 17 anos a revista aqui, e não tem nem um amarelo, né? Sim. Assim, ok, eu conservo direitinho as revistas e tal, mas você vê que ela ainda está excelente, que mostra a qualidade do material. E o que é essa história aí, Rafa? Essa história, ela é, vamos chamar, a Guerra Civil de Temícera. Poxa, não sabia que tinha Guerra Civil em Temícera. Praticamente isso. A gente tem uma história muito similar até a outras que a gente já comentou. Você tem, em Temícera, uma monarquia da Hipólita, mãe da Diana, que é a Mulher Maravilha. Porém, nesses tempos recentes, a Hipólita largou Temícera para se tornar uma membra da Sociedade da Justiça, certo, que é uma liga de heróis, tipo a Liga da Justiça, mas que tem mais os caras B ali no meio. Por exemplo, o Gavião Negro é um dos caras que está lá dentro, tem o Flash do Chapéu Metálico, só para vocês terem uma ideia de quem é. E com essa ausência dela, mais a ausência da Mulher Maravilha, que está na Liga da Justiça, e fazendo outras coisas por aí, mais a ausência da Dona Troy, que é dos Novos Titãs, mais a Artemis, que também é outra pessoa bem importante dentro de Temícera que saiu, vácuo político. Um vácuo político, o país não está sendo tomado por ninguém, e alguém começa a plantar, ou seja, uma semente. É o Brasil em formato de quadrinhos. Em formato de Amazônia, Ilha das Amazonas. Né? E aí o que acaba acontecendo é que lá dentro mesmo começa a ter, uma das pessoas começa a pilhar outras sobre, putz, a Hipólita não deveria ser rainha, deveria ter uma independência desse lugar e tal. E aí nisso acaba tendo uma treta entre as Amazonas. E aí, mesmo com Mulher Maravilha, com a Dona Troy, com a Hipólita, é muito difícil você contornar essa situação porque ela gravou demais. Então você tem dois pedaços, né, que são separados, que são as Amazonas normais de Temícera, mais as Amazonas de Bana Migdal, que é uma outra área um pouco mais afastada que a Hipólita, isso, que é liderada pela Artemis, que a própria a Hipólita tinha separado. E aí, alerta de spoiler, né, vou ter que contar um pouco para mostrar, acho que a importância. Depois de muita briga, muita destruição dentro da ilha, a Hipólita, vendo tudo isso que foi gerado, consegue entender também que tinha uma mulher que estava liderando essa separação, botando pilha nas pessoas, acabam com ela, e ela, vendo que tem muita coisa errada na gestão monárquica do país, abandona o trono, destrói a sua tiara e fala: a gente precisa que vocês escolham quem vai ser o seu novo líder. Democracia em Temícera. Exatamente. Cadê a eletrônica, né? Exatamente. Já tinha eletrônica nessa época lá, não? Provavelmente é uma população avançada, né? Agora é. são avançados em utensílios, né? Não avançados na parte eletrônica. Na verdade, pacanda, né? São o outro lado eletrônico. E aí você me pergunta, tá, essa revista aqui ela lançou em 2001, isso, certo? Apenas R$3,50. Certo. Como você compra ela hoje no Brasil? Ela saiu pela Eagle Moss,
Né? A gente tem aqui uma edição linda de capa dura, aliás, o acabamento da Eagle Moss realmente é fora de série. Todas as edições que eu tenho, a qualidade é altíssima, tanto da impressão, quanto da tradução, quanto da própria página em si. Você pega um papel. Mas me explica uma coisa, Rafa, como é que essa revista aqui, com essa finura, virou esse encadernado? Me explica como é que aconteceu esse milagre. Aqui você tem um pouco de enxerto, né? Ah, então, o que acaba acontecendo a gente tem uma história aqui no meio, deixa eu colocar aqui uma página que fique mais legal, né? Deram uma siliconada. Aqui, a gente tem uma história chamada Deuses de Gotham, que são 4 capítulos. Uma história à parte. Uma história à parte, que na verdade é literalmente anterior a essa. Certo. Que ela pega 3 deuses da mitologia grega e transferem para os loucos de Gotham. Que eles encarnam os vilões de Gotham. Eles encarnam os vilões de Gotham. Então, o deus do medo encarna no espantalho, a deusa da discórdia encarna na Ares. É a deusa da discórdia, que a Ares encarna na Hera. E o deus do terror encarna no Coringa. Né? E eles todos são os filhos de Ares. Então, eles querem transformar Gotham na base, né, no palácio de Ares. Né? E aí você termina, obviamente, o Ares vai acabar descendo, vai ter toda a pancadaria, e o legal é que você tem uma grande mistura dos dois universos de Batman e Mulher Maravilha, com a participação do Batman, Asa Noturna e Robin, e do outro lado você tem a Mulher Maravilha, a Dona Troy e a Moça Maravilha. Né? E além disso você tem a Artemis e a Caçadora também. Então, nessa época, a Dona Troy não é a Moça Maravilha. Não é a Moça Maravilha, mas ela é a peguete do Asa Noturna. Nessa época. Eu queria trazer uma outra curiosidade para todo mundo. Por favor. Que é histórias de origem. Rafa e suas curiosidades, hein, Guto? Da Mulher Maravilha, né? Então a gente tem essa história aqui, Mulher Maravilha Sangue, do Brian Azzarello, que é a história mais atual, na verdade acabou de sair o Renascimento, então era a mais atual, onde a origem dela ela é filha de Zeus. A gente tem uma outra história, que é a história clássica da Mulher Maravilha, acho que uma das melhores edições. Jorge Pérez. Isso, inclusive ela é melhor do que Paraíso Perdido, mas Paraíso Perdido eu escolhi exatamente por ser curta, rápida, tem uma parte política muito boa na discussão, mas ela é a origem clássica da Mulher Maravilha, onde ela nasce do barro, né, e você tem uma arte que é absurda, ainda mais para a época que a gente está falando. Além disso, tem uma muito recente também que saiu da Terra 1, né, que é um universo alternativo, né, uma das outras terras da DC. Você tem outra origem da Mulher Maravilha, inclusive essa aqui está assinada pelo desenhista, né, pelo Yannick Paquette, que veio na Comic Con, inclusive já veio na Comic Con 2 vezes. Né, e o cara, gente finíssima, e aliás, baita recomendação, sempre foi numa Comic Con, peguem seus quadrinhos, vão conversar com os autores, com os desenhistas, é ótimo para o conhecimento. Além da história que você escolheu, Paraíso Perdido, que você colocou por toda a questão política, né, por ser uma história mais curta, para quem quiser entender Mulher Maravilha, começa por um desses 3 aqui. Começa por essa aqui. Se alguém quer conhecer a Mulher Maravilha, essa aqui é a que é uma versão mais clássica, com Jorge Pérez, etc. Mas existem versões alternativas que você pode conhecer também. Do zero, se você quiser. sem ter um know-how antigo. Bacana, muito legal. Isso é importante também. Lembrando, pessoal, que a maioria desses quadrinhos vocês podem adquirir aqui no link embaixo na Amazon. Aí já ajuda o canal. Exatamente. Tirando da Eagle Moss, que, se não me engano, você não consegue comprar pela Amazon. Exatamente. Né? Da Eagle Moss só no site da Eagle Moss ou em lojas especializadas fisicamente, né? Tipo FENAC, tipo... Mas tanto o Sangue, quanto o Terra 1... Sim, você consegue. Quanto o Jorge Pérez aqui, você consegue comprar pela Amazon. Sim, legal. Tem um último dado aqui, que é sobre o autor do Paraíso Perdido, que é o Phil Jimenez. Né? Ele, se vocês olharem a arte, a capa não vai estar aparecendo muito, mas dentro fica muito claro, você vê semelhanças da Mulher Maravilha do Jorge Pérez com a Mulher Maravilha do Phil Jimenez. Que a gente acaba tendo, na tela a gente vai mostrar em mais detalhes, é que o Phil Jimenez foi inspirado literalmente pelo Jorge Pérez. Então ele, tanto que os dois escreveram juntos a Crise Infinita, que foi uma grande saga da DC, e nessa Crise Infinita os dois fazem juntos, você acha que a arte é do Jorge Pérez, mas a arte é do Phil Jimenez, então é bem interessante ver esse casamento de estilos parecidos. Muito bom. E aí, Guto, que jogo você trouxe para nós que tem a Mulher Maravilha? O que eu escolhi foi o Mortal Kombat versus DC Universe. Aí entrou polêmica aí, que esse jogo foi
Marvel vs Capcom, Super Street Fighter vs Super Heroes, manda um olá aí, né, pessoal? Então é a concorrência aí tentando dar uma iniciativa nesse gênero, tá? Então esse jogo ele foi lançado pela Midway em novembro de 2008. Ele saiu para PlayStation 3 e Xbox 360. E na verdade ele tem toda uma mecânica de ser um jogo de luta aos moldes de Mortal Kombat. Então eles pegaram os principais heróis da DC e adaptaram ao estilo de luta e jogabilidade do Mortal Kombat. E fizeram um crossover entre os universos, tá? Tem um modo história, mas é uma história relativamente confusa e estranha, apenas para criar um contexto de você ter o jogo, onde conta, uma parte da história conta sobre a série Mortal Kombat, a outra conta sobre os heróis da DC. Quando se trata então de pancadaria e jogabilidade, você vai ter algo muito semelhante ao Mortal Kombat. Então é onde você vai ter aquelas sequências de combo que você consegue executar geralmente em Mortal Kombat. E é um pouco interessante você ter visto pela primeira vez o Sub-Zero lutando contra o Super-Homem, por exemplo. Então foi um pouco gratificante ver isso, igual quando você via o Ryu contra o Wolverine, e aí você olha agora, tipo, o oposto, né? Você falou um ponto bom nesse Sub-Zero, porque hoje eles estão no Injustice, né? Tanto Sub-Zero, Scorpion e o Raiden. Correto. Todos. E pegando o gancho no Rafa, última pergunta. O que sempre marcou a série Mortal Kombat, ou não que sempre marcou, mas uma das características bacanas eram os Fatalities. Como é que funcionam os Fatalities no caso da DC Comics? Correto. Os Fatalities e Brutalities estão presentes ainda no jogo, tá? Mas essa foi uma das críticas mais pesadas dos fãs de Mortal Kombat ao jogo, porque a DC não queria ver os seus heróis tendo suas cabeças arrancadas. Então eles suavizaram esses momentos do jogo que são marcantes, né? Acho que o fato mais marcante do Mortal Kombat. Eles continuam lá, mas eles são mais suaves. Ou seja, você não vê o Raiden decapitando o Superman? Infelizmente não. Não. Mas vamos lembrar, seria fisicamente improvável isso acontecer, né? É que nem se aquela Mulher Maravilha, talvez o Batman fosse fácil. Né? O Batman fosse fácil de decapitar. Mais fácil. Mas não tem isso, então? Não tem. Mas você ainda continua tendo, por exemplo, no caso da Mulher Maravilha, o brutality dela, ela pega o laço, joga no inimigo, roda o inimigo, joga pra cima, enterra ele com a cabeça pra fora só. Então você continua tendo alguns brutalities, algumas coisas, tem um pouquinho de sangue saindo, mas não é ainda o que o pessoal de Mortal Kombat está acostumado com. Você falou que você queria era que depois que enterrasse ela viesse e chutasse a cabeça do cara no chão. Você é um field goal. Eu acho que seria mais Mortal Kombat isso daí, né? A gente já vê desde Super Nintendo, naqueles brutalities, fatalities que dilacerava a pessoa e ia comendo aos poucos, incinerava. Lembra que a gente tá falando dos deuses da DC e não dos demônios da DC. Né? Agora, mas Guto, qual foi a importância de fato, né, desse jogo para a série Injustice? Então, esse é um ponto importante, que esse jogo ele foi o primeiro a introduzir essa mecânica de Mortal Kombat nos personagens da DC e que, de certa forma, agradou o público. Apesar do jogo ter sido muito criticado por não ter tido essas brutalities e ter algumas falhas técnicas no quesito gráfico, em termos de jogabilidade, ele atendia às expectativas do que você esperaria de um bom jogo de luta. E isso foi o motivador para o sucesso comercial desse jogo, foi o motivador para o nascimento de Injustice Gods Among Us 1 e 2, que são puta jogos que todo mundo deve jogar, disponível para PlayStation 4, Xbox One, PC, enfim, são jogos muito bons que tiveram, na verdade, o seu início em 2008 na DC, contra o Mortal Kombat. Hoje não é mais a Midway, né? É a NetherRealm que faz o jogo, mas assim, é praticamente a mesma equipe que trabalhou, todo o conceito partiu dessa ideia. Mas aproveitem e escrevam nos comentários pra gente qual herói vocês gostariam que a gente falasse.
Por enquanto a gente está indo em tudo que a gente está tendo ideias, está organizando. Isso de herói de DC, Marvel, ou então de games, de anime, mangás, séries... que vocês pode quiserem, ser, pessoal. o que vocês quiserem a gente busca, porque o nosso desafio é se esforçar e buscar histórias muito legais, buscar jogos muito legais e buscar uma estátua que represente esse personagem. Então, a gente conta com os comentários de vocês, assim como os joinhas clássicos, inscrições, sininho. Muito obrigado. É isso aí. E até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.